Bom, pessoal, sejam bem-vindos à aula 2. Nossa aula agora vai ser sobre estruturas condicionais. Então, vamos acompanhar aqui. Nessa segunda aula, nós vamos falar sobre estruturas condicionais, if, else, elif no Python, que são estruturas bem básicas para você decidir o rumo do seu programa. O seu programa pode executar uma coisa ou pode executar outra. Qual ele vai executar, depende de uma condição, né? Por isso nós chamamos de estrutura condicionais. Também vamos revisar sobre nomes de variáveis, válidos, inválidos, alguns detalhes sobre atribuições de variáveis e exercícios, né? Mais importante dessa aula, assim, pelo menos tão importante quanto a exposição do conteúdo, são os exercícios. Então eu espero que vocês realmente consigam focar nessas coisas. Estruturas condicionais, então, nós temos um comportamento no programa, né? E você suponha que você queira que, a partir de que o usuário digite um certo valor no seu programa, você vai ter um comportamento. Se esse valor for inferior a um determinado valor, por exemplo, 100, e caso seja maior que um valor, você vai querer que o seu programa tenha outro comportamento. Então aqui, por exemplo, um programa de estoque que irá ler a quantidade de itens a serem transportados, porém não é permitido transporte acima de 100 unidades. Então, caso o usuário digite acima de 100, o programa deverá imprimir uma mensagem que não é possível executar aquela operação. Caso seja abaixo de 100, ele deverá proceder a essa operação. Então você vê que essa palavra caso, né? Você vê que essa palavra simula o quê? Uma condição. Então, nós chamamos de estruturas condicionais essas situações modeladas no programa. Mais exemplos. Você tem um programa de carrinho de compra, né? Você está comprando na internet. Se o usuário fornecer um cupom de desconto válido, aplicar o desconto. Do contrário, manter o preço padrão. Ou seja, caso o usuário inserir o cupom de desconto, deu desconto. Do contrário, manter o preço padrão. Outras coisas, né? Também repete a mesma coisa. Quer dizer, se o endereço de e-mail for válido de um programa, tente enviar aquele e-mail. Do contrário, avisar que o e-mail está mal digitado. E você também tem uma situação assim, onde você tem mais de dois casos. Por exemplo, se é um programa de posto de combustível, vai calcular o preço que a pessoa que está comprando combustível deve pagar. Então, se o combustível é gasolina, aplique o preço da gasolina. Se o álcool, aplique outro preço. Se é diesel, aplique ainda um outro preço, né? Então você tem 3 casos. Assim por diante, você pode ter um programa com vários casos. Para cada caso você vai ter um tratamento diferente. Então vamos lá. If simples. Bom, o que nós chamamos de if simples? É um programa onde você tem uma condição. Se essa condição é verdadeira, você executa um bloco de instruções. Se a condição é falsa, você não executa. Tá certo? Então aqui em amarelo, nosso exemplo, a gente tem uma condição. Se for verdadeira, ele executa esse bloco de instruções aqui. Se não, não irá executar esse bloco de instruções. E aqui embaixo tem um outro bloco. Ó. Repara que esse é um bloco de fora do if. Então esse bloco aqui ele é executado sempre. Ele está alinhado com o if na indentação. Já o bloco de instruções que está dentro do if, ele está deslocado à direita, percebe? Esse deslocamento à direita nós chamamos que ele está indentado dentro do if. Então a indentação define quais instruções estão dentro e fora do if. Tá certo? No Python, a indentação é muito importante. Ela é necessária e ela vai dizer qual assunto, né? Quais instruções estão dentro e quais estão fora.
Então você pode usar quantos espaços você quiser para indentação. Você pode usar 2 ou 4. Normalmente é 2 ou 4, né? A pessoa prefere um desses dois. Então aqui, por exemplo, variável número está recebendo do usuário, digite um número, fala para o usuário vai digitar um número, como a variável é inteira, nós estamos usando um int aqui, né? Então lembrando, o input ele vai receber o número digitado pelo usuário, o int vai transformar esse número de usuário, esse valor que ele digitou como um número inteiro, vai tratar como um número inteiro na variável número. Então aqui embaixo a gente já pode perguntar if número maior que 100, né? Se número maior do que 100, então ele imprime aqui uma mensagem. Atenção, você digitou um número maior que 100. Um número bem grande, né? E aqui fora do if, print, o número digitado foi tal. Porcentagem de. Então aqui só para lembrar, isso aqui a gente já estudou. Aqui ele vai imprimir o valor dessa variável. Número. Ele vai substituir aqui no lugar onde está a porcentagem de pelo valor dessa variável. E o porcentagem dele significa uma variável inteira. Bom, código acima. O programa vai imprimir essa mensagem de atenção apenas se o valor digitado for maior do que 100. Porque ele está dentro do if. E esta mensagem aqui de o número digitado foi tal, quando que vai imprimir? Em todos os casos, porque ela está fora do if. Mesmo que a pessoa digite o número 3, ele vai imprimir, o número digitado foi 3. Caso ele imprima digite um número, por exemplo, 200, ele vai imprimir, atenção, o número que você digitou maior do que 100. E além disso, ele vai imprimir depois, o número digitado foi 200. Né? Então, aqui como está dizendo, este escrito em vermelho aqui é a condição. Nós chamamos de condição. E uma condição no Python é sempre uma expressão lógica que representa um valor verdadeiro ou falso. Se o valor é verdadeiro, ele entra dentro do if. Se o valor é falso, ele não entra. Então vamos até colocar esse código aqui no experimentar no nosso idle. Então você vai ter isso aqui, né, com uma indentação. Essa indentação você pode escolher fazer um tab ou vários espaços. Por exemplo, 2 espaços, 4 espaços ou um tab. Tá? Bom, feito isso, vamos executar nosso programa de teste. Aula 2, teste. Executando nosso programa, por exemplo, o número 105. Aí ele imprimiu, atenção, o número que você digitou é maior do que 100, o digitado foi 105. Agora, e se eu digitasse 30? Ele imprime então somente o número digitado foi 30. Porque ele não entrou aqui dentro do if. Nessa condição, quando ele verificou que número maior do que 100, falso. Então não entra aqui dentro. Bem simples, não é? Vamos lá. If else. Bom, aqui nós vamos ter uma estrutura um pouco maior. O que significa esse else aqui? Ele significa senão. Então, por exemplo, if condição executa, se for verdadeiro, executa esse bloco de instruções dentro do if. Else, se não, e aí tem outro bloco. Se não, executa este bloco de instruções aqui. Entendeu? E como sempre, você vai ter um bloco de instruções fora do if. Ou seja, com o else você pode executar instruções específicas caso a condição seja falsa. Então ele verifica assim, se condição verdadeira, executa esse bloco. Se não, executa esse outro bloco. E por fim, executa o que está fora do if. Então um exemplo aqui, é bem mais fácil entender pelo exemplo da primeira vez, não é? Então olha só. Tab, tab, tab. Ó, precisa ter indentação aqui também para estar dentro do else, tá? E vamos colocar aqui print final do programa. Então, se eu digitar um valor aqui nesse menor do que 100, o que vai acontecer? O que ele vai imprimir primeiro? If número maior do que 100, falso, não entra aqui. Então ele vem aqui no else.
se não, né? Else é se não, operação efetuada. Então, por exemplo, 102. Aí ele entrou dentro do if. Atenção, se digitou um número maior que 100, valor inválido por ser muito grande no fim do programa. Ou seja, ele imprimiu aqui e depois o programa veio para cá. Como ele entrou dentro do if, ele nunca vai entrar dentro do else. Se ele entra no if, ele não entra no else. Agora, se ele não entra no if, por exemplo, 30, aí ele vem aqui. Operação efetuada, fim do programa. Ou seja, agora ele veio para cá. Operação efetuada e por fim, fim do programa. Porque eu coloquei um número, né? 30 que vai dar falso nessa condição aqui de maior que 100. Bom, também bem simples, né? Um exemplo mais prático. Um programa que verifica a respeito da sua idade. Quantos anos você tem? Vamos supor 25. Puxa, você é bem jovem. Agora, se você digitar já 50, você já não é mais tão jovem. Até breve. O que o programa está executando aqui? Né? Ops. Então, se ele for menor do que 30, ele vem aqui. E se ele for maior do que 30, ele vem aqui. Bom, só repetindo aqui, né? Caso eu coloque 25, agora ele está imprimindo aqui até breve. Por quê? O até breve está fora do if. Né? Então aqui é o dentro do if, esse bloco aqui. Aqui é o dentro do else. E aqui é o fora do if. Fora do if é executado em qualquer caso. E esse aqui é executado somente se for menor do que 30. Esse aqui é executado se não for menor do que 30. O que é se não for menor do que 30? É se for maior ou igual a 31. Certo? Porque a idade é uma variável inteira. Então, o else aqui ele vai pegar todos os casos onde é maior ou igual a 31. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Por fim, a gente tem mais uma estruturinha aqui. If, if, else. Esse if fica no meio entre o if e else e ele quer dizer se não se. Ele é o resumo de else if, né? Então, o if, o if e o else é como se fosse assim, se não se e se não. O que você quer dizer com isso? Por exemplo, você pode ter mais de uma condição. Aquele negócio, por exemplo, aquele exemplo do posto de gasolina. É álcool? Se não, é gasolina? Se não, então tem que ser diesel, porque eu só trabalho com esses três combustíveis, vamos supor. Então, se você tem mais de duas condições, você vai querer usar esse if, if, else. Tá? Vamos supor aqui. Ó. Quantos anos você tem? Se a idade for menor do que 30, eu vou imprimir, puxa, você é bem jovem. Se não, se a idade for maior do que 60, eu vou imprimir, poxa, você já é um pouco mais velho. E se não, eu vou imprimir, você não é nem jovem nem velho. Esse senão aqui, ele só vai executar caso esses dois sejam falsos. Então, assim, se você não entrar na primeira, no if, você não entrar na segunda, no else, aí ele cai automaticamente nesse else. Entendeu? Então, aqui no caso, ele verifica se a pessoa é bem jovem, menos do que 30, se a pessoa é mais idosa, maior do que 60. Se ele não for nenhum desses outros dois casos, ele cai no else e ele fala aqui que não é jovem nem velho. Então, esse aqui já é o nosso terceiro exemplo, hein? Vamos dar um... eu queria limpar a tela, mas acho que não existe essa opção aqui. Mesmo que eu dê o restart, ele não vai. Bom, enfim. Executando aqui o nosso programa, partindo daqui, né? Quantos anos você tem? 30. 31. Você não é nem jovem nem velho. 15. Puxa, você é bem jovem. Quantos anos você tem? 90. Você já é um pouco mais velho, né? Bem mais velho. Então, você tem três casos, né?
E nesse programa aqui, se eu digitasse 30, o que vocês acham que aconteceria? Vamos ver, 30. Você não é jovem nem velho. Por quê? 30 é menor do que 30? Não, né? 30 é igual a 30, mas não é menor. Então ele não entra aqui. Obviamente ele não vai entrar aqui também, então ele vem pra cá. Mesma coisa com 60, né? Se eu digitar 60. Nem jovem nem velho. Por quê? 60 ele não vai entrar aqui. Ele só vai entrar aqui se ele for maior do que 60. Bom, então é isso aí. Esse é o if else. Agora um engano, pessoal. Vamos ver aqui o engano. Quando você for montar o if else, tem como você se confundir. Qual vocês acham que é o erro que está aqui? Ó, a pessoa usou dois ifs. A princípio está certo, porque você coloca esses dois ifs aqui, ó. Quantos anos você tem? Ah, vamos supor que você tem 61. Ele só imprimiu aqui, você era um pouco mais velho. Vamos supor que você tem... Você é bem jovem, 15. Aí sim, você vai ter um problema, ó. Puxa, você é bem jovem. Depois ele ainda fala, você não é nem jovem nem velho. Ou seja, eles confundiu aqui. Por que eles confundiu? Como ele não está usando if ou if else, ele está usando if else. Então veja bem, se ele entrar aqui, puxa, você é bem jovem. Ele imprime aqui, que é bem jovem. Depois ele faz uma outra pergunta. Se é maior do que 60, cai aqui no caso do velho. Mas e se não for? Ele imprime aqui, não é nem jovem nem velho. Ou seja, ele acaba imprimindo mais de uma vez, né? Esse else aqui, ele está em relação a esse if aqui. Esse segundo if. Ele não está em relação aos dois ifs, né? Então, são duas estruturas separadas aqui no caso. Primeiro ele vai executar essa primeira estrutura desse if sozinho. Como ele iniciou um outro if aqui, esse segundo if já é uma outra estrutura separada, onde tem o if e o else, né? Então são duas partes separadas, como se fosse assim, ó. São bem separadas. Tá bem? Então isso é para você entender a diferença entre você fazer vários ifs ou você fazer só um if ao if else. O resultado é bem diferente. Bom, vamos ver aqui mais um programinha bem interessante. De ordenação. Então esse aqui é muito importante. Pessoal, vocês não têm noção, acho. Ordenação em programação de computadores vocês vão ver muito. Tá? Eu acho que é 50% de programação é ordenar e buscar. Então, x, y. Informe o valor de x, informe o valor de y. Li duas variáveis inteiras a partir da entrada do usuário que o usuário digitou. O que eu estou fazendo aqui? Ó, a descrição do programa. Recebe dois números x e y, coloca o menor desses valores em x e o maior em y, mostrando o resultado na saída. Então aqui ele pergunta, x é maior do que y? Vamos supor que x é maior do que y. Então ele faz x,y recebe y,x. Perceba que a ordem está trocada. O que ele está fazendo aqui? Aqui é uma atribuição composta. E ele está fazendo que o valor de x e o valor de y sejam os valores de y e de x, respectivamente. Ou seja, está trocando de lugar. Entendeu? X e y recebe y e x. Trocou. O que estava em x agora está em y, o que estava em y agora está em x. Porém, ele só faz fazer isso aqui se o x for maior do que o y. Tá? Se o x for maior do que y, ele vai fazer isso aqui. O que você acha então que esse programa vai estar resultando? Ele realmente faz o que a descrição, o que o comentário está mostrando? Eu quero que você que está vendo isso pela primeira vez, pause o vídeo e tente me dizer se esse programa está correto. Entendeu?
Se você está entendendo realmente o negócio, pausa o vídeo e se desafie. O programa está correto, sim ou não? Para fazer o que está escrito aqui. Bom, agora eu vou dar a resposta, né? A resposta é sim, ele está correto. Porque se o x for maior do que o y, ele vai trocar aqui. E o que, que ele quer? Ele quer que o x fique o valor menor e o y fique o valor maior. Ou seja, ele quer que no final das contas o x seja menor do que o y. Então, se o y, se tiver ao contrário, ou seja, x seja maior do que o y, ele troca, entendeu? E assim ele assegura que sempre o x vai ser menor do que o y. Então aqui no final ele imprime. Porcentagem d é menor igual a porcentagem d, x e y. Ou seja, x é menor do que y. Vamos testar. Se eu colocar 10 e 20, aqui é print, né? Não é printf. 10 e 20, 10 é menor ou igual a 20. Certo, né? Se eu fizer o contrário, colocar um valor maior aqui, 30, e aqui 15, 15 é menor ou igual a 30. Ou seja, quando eu coloco um x que é maior do que o y, ele cai nesse caso aqui, ele cai nesse if e ele troca. Percebe? Ele vem aqui e troca. Porque aqui fica 30 maior do que 15, então x e y vai receber 15 e 30. E aí o x vai valer 15 e o y vai valer 30. Simples, né? Bom, então isso aí, segurem esse conhecimento, né? Vocês vão utilizar lá nos exercícios. Nomes de variáveis. Bom, a gente tem usado variável bastante aqui no Python, mas assim, qual que é a regra para você criar um nome de variável? Você pode criar qualquer nome, cachorro, girafa, meu cachorro 123. Tem alguma limitação? Aqui a gente vai estudar isso então. Tem uma regrinha. O identificador, o nome da variável, precisa começar com uma letra do alfabeto ou underline. Ou seja, o começo precisa ser uma letra, né? A B, não importa a letra, maiúscula ou minúscula, qualquer desses nomes são válidos. Ou começar com underline. Isso aqui é válido, por exemplo. Agora, EC, né? E se você já começou com esse primeiro caractere, os demais devem ser letras do alfabeto, números ou underline. Ou seja, depois que você começou com letra, você pode colocar número. Tá certo? Você só não pode começar com número. Por exemplo, 0 girafa. Já deu erro aqui, ó. Você não pode começar a variável com número, tá bom? E além disso, você não pode começar a variável, você não pode, o final variável ela não pode ser igual a uma palavra reservada. Ou seja, você não pode criar uma variável if, entendeu? Uma variável else, por exemplo. If igual a 99. Deu erro, por quê? O if é uma palavra reservada para o Python para fazer a estrutura condicional. Se você criasse uma variável chamada if, imagina a confusão que isso ia ser, né? Então tem algumas palavras que você não pode utilizar, porque já são palavras reservadas da linguagem, tal como if, else, input, entre outros. Pode fazer os testes aí para você ver. Então, exemplos válidos, todos esses aqui. Soma no 1, a, preço. Você pode usar caracteres especiais, você pode usar letras com acentos, pode. Tá? Ó, você pode até fazer assim, maçã. E aí isso vai ser diferente de sem o acento, entendeu? E você coloca maca aqui, ó, diferente de maçã. Que é diferente de massa também. Entendeu? São todos valores diferentes. Ó. Então, muito cuidado com utilizar acentos, utilizar esses caracteres especiais. De preferência, é uma boa recomendação, uma boa prática você não colocar caracteres especiais em variáveis, né? Menos que você precise de mais, assim, justificadamente,
seja importante. E eu acho que eu nunca vi uma boa justificativa até hoje. Então não é uma boa prática você criar variáveis cheias de caracteres especiais. Nomes inválidos. Todos esses aqui, por exemplo, aqui começa com número, aqui começa com número, aqui começa com número. Aqui ele está usando um caractere especial, que não é acento, né? Então, esse cifrão aqui, ó, ferrou tudo. Você não pode ter uma variável com um caractere especial que não é acento, acentuação, né? Pode ter um espaço em branco? Também não, né? Que nem ele fez ali, soma total. Não pode. Espaço em branco não pode. Int e input são palavras reservadas. Bom, então a gente viu, né? Letras maiúsculas e minúsculas no Python são muito diferentes. Então, assim, se você colocar isso aqui, é diferente disso. Soma maiúsculo com S minúsculo e S maiúsculo. Tá? Esse aqui pode ser um número enorme, que é diferente desse aqui. Tá bom? Que é diferente desse aqui. Então, cada letra minúscula ou maiúscula é totalmente diferente. Nós chamamos isso de sensível ao caso, ou, em inglês, case sensitive. Cada linguagem de programação, ela ou é case sensitive, ou é case insensitive, ou seja, ela trata as letras maiúsculas e minúsculas diferentes ou iguais. Bom, vamos à atribuição de variáveis. Algumas coisinhas interessantes. Por exemplo, deste modo aqui você atribui todos os valores dessas variáveis como zero de uma única vez. Coloca tal igual a tal, igual a tal, igual a zero. Você pode atribuir então qualquer valor, né, para todas as variáveis de uma vez só. Ou você pode atribuir dessa forma aqui, valores diferentes. Tá bom? Aqui, só uma correção, é vírgula. É isso aqui, tá? Acho que na hora de copiar. Então aí você vai ter o valor de cada valor, de cada variável, né, com os valores respectivos dessa ordem aqui. Ou você pode atribuir um por vez, um em cada linha, que é o mais claro, é o mais legível, né, ainda mais tratando-se de valores diferentes. Por exemplo, se você olha essa linha aqui de cima, aí você fala assim, qual que é o valor de num1? Cara, é meio ruim de você buscar, né? Você tem que olhar qualquer ordem aqui e tal. Então é muito melhor, por exemplo, qual que é o valor de C aqui? Tem que olhar, contar 1, 2, 3, 1, 2, 3, é 2. Você acaba se confundindo, mas se você fizer A igual a 0, B igual a menos 1, C igual a 3, não tem dúvida, né, qual que é o valor, você vê mais rápido. Então é uma boa prática, eu preferiria esse caso aqui, esse terceiro e último caso. Mais uma boa prática para vocês, é criar nomes de variáveis. É interessante que os nomes de variáveis sejam expressivos, por exemplo, soma, total, né, dinheiro, imposto. Porém, não é bom que você tenha nomes muito grandes. Por exemplo, esse caso aqui, né? Total dinheiro que tenho igual total dinheiro que guardei ano passado mais total dinheiro que guardei este ano menos total de impostos em reais. Pra que tudo isso, né? Você pode resumir, total geral igual total ano mais total anterior menos impostos. Muito melhor, muito mais legível. Muito mais fácil de você ficar digitando, você vai usar essas variáveis no seu programa. Mais operadores. Um adendo aqui também, pessoal, é que também não é bom assim você falar assim, então eu vou criar nomes bem curtos, XYZW. Meu, coisa de doido, é um programa grande, cheio de variável assim, de XYZ, W, RR, A1, A2, A3, BY. Cara, você não sabe o que está acontecendo ali. Então, é um meio termo, entendeu? Você criar valores, nomes de variáveis que dê para entender, que tem uma certa expressão, por exemplo, total geral, total ano, total anterior, né? Mas que também não seja aquele nome super comprido, tá? Então você tem um meio termo aí em tentar encontrar essa boa prática. Então quando eu pedir para vocês fazer um trabalho e que vai estar valendo boa práticas de programação, os nomes das variáveis também são importantes. Nomes de variáveis e comentários. Expliquem o que está acontecendo, porém não sejam assim cansativos ao ponto de
ser um texto muito grande, né? Um texto... O importante é que seja um texto sucinto, né? Para comentário e para nomes de variáveis também. Expressivos e sucintos. É uma arte, né? Você tentar encontrar o nome certo, mas com o tempo vocês vão aprimorando. Mais operadores em Python. Nós já estamos quase no final da aula. Então eu vou pedir que vocês só foquem mais um pouquinho, né, da concentração aqui para aprender esses operadores. E aí nós já vamos para exercícios. Então, tem todos esses operadores. Vocês já estudaram uma parte deles. Eu gostaria que vocês focassem aqui no multiplicação, divisão. E também aqui, quociente inteiro da divisão, resto da divisão. E potência. Como que funciona esses? Vou mostrar. Olha só. Então aqui soma, subtração, né, multiplicação, tudo certo. Eu declarei valores de variáveis aqui em cima. Então aqui, divisão. X dividido por Z. Então, o que ele está fazendo aqui? X é 7, Z é 2. 7 dividido por 2, 3,5, certo? Então ele resulta em 3,5. Essa é a divisão normal, com uma barra. Aqui embaixo é a divisão inteira, 2 barras. O que ele está fazendo? 7 divisão inteira por 2. Como vocês sabem, a divisão dá 3,5. A divisão inteira então é 3. O que é essa divisão inteira? Ele arredonda para baixo? Ele arredonda para cima? Não. O que ele faz é, ele só considera a parte inteira da conta da divisão. Então a divisão deu 3,5, ele pegou 3. Vamos supor assim que a divisão desse 3,33333. O que ele daria na divisão inteira? O que vocês acham? É 3. Entendeu? Vamos supor que a divisão inteira, que a divisão normal fosse, olha só isso aqui, 3,03333, ou seja, um valor bem pequeno, né? Ou então até vamos zoar mais um pouco. Vou colocar assim, ó. Qual que vai ser o valor da divisão inteira? Desse valor. Divisão inteira agora, hein? Eu tô fazendo. Vai ser 3. Por quê? Ele só pega essa parte do 3 aqui, entendeu? Nada para ele mais interessa. Então, por exemplo, se ele fosse dar um valor bem próximo ali. Olha só esse valor, 3,999999. Aí vocês vão falar, a divisão inteira dá 4, porque ele vai arredondar. Não. Divisão inteira vai dar 3, porque ele só pega a parte inteira. Entendeu? Ele esquece a parte fracionária. Então isso que é divisão inteira. Potenciação. X elevado a z. Aqui z é 2, x é 7. Então 7 elevado a 2. Quanto que dá? 7 vezes 7, 49. Tranquilo, né? Pessoal, quanto que dá 2 elevado a 31? 2 bilhões e alguma coisa, né? 2 bilhões, 147 e tal. 2 elevado a 32, então vai dar 4 bilhões e alguma coisa, né? Então aqui 4, tal, enfim. Esse aqui é a potenciação. E é muito interessante que o Python, você não precisa fazer nada especial para você trabalhar com números muito grandes. Então, assim, facilmente você vai para valores absurdos. Você pode digitar um número aqui que dá mais do que a quantidade de átomos do universo e ele vai imprimir aqui para você. É realmente muito poderoso. Vocês já pensaram nisso? Que loucura! É muito bacana. Então vocês podem ir pensando e utilizando o Python para essas contas enormes que ele vai suportar. Bom, mais alguns operadores aqui é o ABS, que é uma função de valor absoluto, né? E o unário, que é o menos. Então, o absoluto é, se você tem um valor negativo, ele vai ficar valor positivo. E o menos, você inverte o sinal. Por exemplo, menos menos 2 dá 2. Menos 2 dá menos 2, né? Enfim. Exercícios. Bom, agora já acabou nosso conteúdo novo. Agora, em relação aos exercícios, eu vou resolver 2 exercícios aqui para vocês.
tá certo? Nós temos poucos exercícios, só 5. Então eu estou passando poucos exercícios na expectativa de que vocês resolvam todos, tá, pessoal? Não deixei nenhum sobrando. Se eu ver que não está resolvendo, né? O pessoal não está resolvendo esses exercícios, nem aqui esses poucos que eu deixo, aí eu vou ter que, sei lá, começar a passar mais, né? Porque tem gente que aplica a estratégia, pô, se o professor passou 5, eu vou resolver, sei lá, 3. Então eu vou ter que passar 10 para a pessoa resolver fazer uns 5, né? Então olha lá. Então façam todos. Eu coloquei poucos aqui, mas todos são importantes. Exercício 2, eu vou resolver e dar o gabarito daqui a pouco. E o exercício 4. Então, peço que vocês tentem fazer esses exercícios agora. Pausem o vídeo, né? Tentem fazer rapidinho, coisa de 5, 10 minutos cada. E depois olhe aqui o gabarito para conferir se está certo, tá bom? Então vamos lá. Pode pausar o vídeo e eu vou já dar o gabarito aqui. Bom, então o gabarito do exercício 2. Exercício 2 é: escreva um programa que lê um número e imprima se ele é par ou ímpar. Então eu vou fazer isso, né? Vamos ler um número inteiro da entrada do usuário. Como a gente faz? Não igual a int input. Aí eu vou verificar se esse número é par ou ímpar, utilizando resto de divisão. Então eu já tenho a dica aqui. Pessoal, como que eu vou fazer uma divisão, resto de divisão, né? E verificar se um número é par ou ímpar? Divisão por 2, né? Então vamos lá. Num resto de divisão por 2. Se o resto de divisão do número, então peguei aqui, for igual a 0, eu imprimo um valor aqui. Entendeu? E se não, eu ponho um outro valor. Então aqui você imprime é par. Se não, é ímpar. Simples, não é? Se você pega um número e divide por 2 e ele não tem resto de divisão, ou seja, ele fez uma divisão exata, esse número é par. Então vamos lá. Testar 2. Testar 3. Testar 7. E testar só mais um, 8. Então deu certo. Esse é o nosso gabarito para o exercício 2. Agora, exercício 4. Leia 3 números x, y, z. Então já vamos chamar aqui respectivos valores. X, y, z são 3 números inteiros. Imprima quantos deles são positivos e quantos são negativos. Então eu vou criar aqui uma variável contadora de positivo. Vou fazer assim. Se o x é maior do que 0, maior ou igual do que 0, eu conto como positivo. Como que eu faço isso? Eu faço variável igual a própria variável mais 1. Se eu não inicializasse a variável aqui, se eu não tivesse essa linha, removi aqui, o que aconteceria? Um erro, né, pessoal? Qual seria esse erro? Vamos até executar aqui para ver. Name error. Name count pos is not defined. Ou seja, porque eu estou usando ela aqui, já na primeira conta com ela, estou usando ela própria, mas sem definir o valor para ela. Então, 0. Contadora de positivos, né? Então vamos lá. Agora, voltando ao nosso programa aqui. Se o x for maior do que 0, eu aumento a contadora. Agora eu tenho que fazer um outro if. Repara que é um if independente, porque não é else, né? Ou eu poderia fazer um contador de negativa também.
Então vamos fazer uma contadora de negativa e aí sim a gente faz um else aqui. Então count neg mais 1. Então aqui, se o x é positivo, eu aumento a contadora de positivo. Se é negativo, eu aumento a contadora de negativo. Eu faço isso para cada uma das variáveis. Bonito. Aí aqui eu imprimo. Final. Quantidade positivos. Né? E quantidade de negativos. Vamos executar, pessoal. Vocês acham que está certo o meu programa? Quem achar que está errado pode... Vamos colocar menos 5. Quantidade positivo 2, quantidade de negativos 1. Fazer mais alguns testes, né? Menos 1, menos 2, menos 3. Todos negativos. Menos 3, 9, 9. 2 positivos, 1 negativo. Bom, então é isso aí. Tá certinho. Bom, é isso. Esses são os dois gabaritos, então, do dia de hoje. Não esqueçam de fazer os exercícios do AVA. Até sexta-feira. A lista de exercícios tem que ser submetida. Além disso, todos os alunos que entraram agora, né, ainda não viram nossas explicações, enfim, nós teremos dois tipos de aula, aulas síncronas, aulas assíncronas. O mais comum é a aula assíncrona, em que eu vou passar o conteúdo e passar a lista de exercícios para vocês em forma de videoaula. A videoaula vai ser postada no AVA até meio-dia do dia da aula, né? Normalmente, toda segunda-feira tem videoaula, né? E quarta-feira não é sempre, algumas semanas vão ter videoaula, porém sempre, toda semana vocês vão ter exercícios para fazer. Então, utilizem sempre, né, as aulas, os horários da quarta e da sexta para fazer os exercícios também. E às vezes também na quarta nós teremos mais uma aulinha. Isso vai depender da quantidade de conteúdo e da necessidade de aulas que nós vamos ter para cada conteúdo. Ao final de cada assunto, né, fechando um assuntozinho, um módulo do nosso curso, a gente vai ter uma aula síncrona em que vai ter revisão e passar alguns desafios para vocês também fazerem umas atividades um pouco mais desafiadoras, assim vamos dizer. Então até aquela aula síncrona que eu vou avisar para vocês antes, né, com antecedência quando que vai ser. Espero que vocês estejam afiados no conteúdo para fazer as atividades e desafios. Tá bem? Então, muito obrigado. Quem não se inscreveu ainda no URI, se inscreva. Turma do URI, o link está no AVA e no grupo do WhatsApp também. Beleza, pessoal? Valeu. Até a próxima aula.